Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio, né? Tradicionalmente tem o nosso comentário aí do Marco Longaray, né? Mas hoje a gente recebe aqui o deputado Lindenmeyer, né? Para a gente falar dessa agenda intensa aqui na nossa região da Costa Doce. Deputado, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma satisfação estar aqui contigo, Eduardo. Muito feliz de ter mais uma oportunidade de falar no clipe também. Ao mesmo tempo, com a parceria, com a participação aqui da Marivone, do Alcindo, do Longaray, que me acompanham. Muito feliz por essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, compartilhando com a comunidade que nós estamos aqui numa agenda intensa que começou ontem na região em Arambaré, né? Tivemos um jantar em Arambaré, acompanhando a posse da nova executiva do Partido dos Trabalhadores. Agora, pela manhã, tivemos a oportunidade de participarmos de um café, uma boa conversa com o COPS também. E agora aqui te fazendo uma visita, né, para falar um pouco mais daquilo que a gente tem realizado aqui na nossa região, na condição de deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, a vida em Brasília, aquilo que nós estamos acompanhando, que nós acreditamos que possa gradativamente estar gerando uma melhora para o nosso país, para o nosso Estado e também para a nossa região. Exemplo disso, eu falo, por exemplo, a questão da BR-116, entre outros temas, a retomada do setor naval, que é estratégico, eu diria, para o Estado, enfim. Muito feliz de estar aqui contigo, Eduardo. Tá certo. Bom, vamos começar pela questão local, né? BR-116. Bom, a gente está aí vésperas da instalação de 3 novos pedágios aqui entre Camaquã e Porto Alegre, né? Como é que o senhor está acompanhando essa situação? Eu sou daqueles que acredito que nós não tenhamos a aplicação desses 3 novos pedágios, né? Eu ainda estou na mobilização com todos os atores envolvidos para que nós não tenhamos essa instalação dessas novas 3 cancelas. Sabemos que a BR-116 ao longo que vai fechar agora em 2026, 26 anos de concessão, que é, se não a segunda pior concessão do país, ela gerou um estrago imensurável para toda a nossa região. Tanto é que quem agradece o surgimento da BR-116 no formato que ela tem, quem agradece foi o povo de Santa Catarina, que viu o surgimento de terminais portuários, não alguns terminais portuários, fruto da carga do Rio Grande do Sul, da indústria gaúcha, que antes ia em deslocamento para a metade sul, para o Porto de Rio Grande, e que acabou migrando para outros portos. Quem perdeu com isso foi a metade sul, no turismo, nos custos que nós temos, inclusive no frete. Tudo isso, quem paga a conta é eu, tu, a Marivone, o Alcindo, todos nós, né? Então, a ideia, primeiro, que nós tenhamos, lá em 2026, uma nova concessão, com um novo formato, com preços reduzidos. Temos acompanhado, junto ao Tribunal de Contas da União, aquele recurso que houve por parte da NTT contra a redução da tarifa. Fazem 2 anos que nós temos esse recurso dentro do Tribunal de Contas, sendo que o parecer que tínhamos lá era de que haveria uma redução de pelo menos 50% do valor da tarifa cobrada. Só que está parado dentro do Tribunal de Contas e não anda. Então, o que eu acredito? Primeiro, nós temos que nos mobilizar para que não haja essas 3 cancelas, e não são só elas, também tem na 290, né? Mas que nós consigamos, nessa nova concessão, uma redução significativa a patamares do que a gente vê praticado em outros lugares. Se você for para o estado vizinho, nós vemos as tarifas cobradas dentro dos pedágios, valores significativamente bem menores do que aqueles que são praticados aqui. Agora, fico feliz, por outro lado, o fato de que, neste ano, nós tínhamos uma previsão para investimentos no Rio Grande do Sul, em infraestrutura, e aí, diga-se, também na BR-116, nós tínhamos, para o Estado todo, 400 milhões de reais. Para a BR-116, o valor estimado era em torno de 40 milhões de reais.
com a mudança que nós tivemos de governo e também com a aprovação da PEC no final do ano passado, neste ano, para o Estado do Rio Grande do Sul, nós pulamos de 400 milhões para algo em torno de 1.730 bilhões de reais. Para a BR-116, que tinha uma previsão de 40 milhões, este ano são 284 milhões. Isso representa as obras que estão hoje de forma acelerada, fruto desse repasse de verbas que foram apresentados nesse ano. Entra a questão da segunda ponte do Guaíba, aliás, do Camaquã, entra também as licitações dos lotes que estão faltando, o lote 8, 9 e 7 também, e com a certeza, aí eu estou dizendo de forma muito tranquila, no ano que vem, fora alguns acessos a municípios pontuais, por questões legais que tem, e ainda a questão da conclusão da ponte do Camaquã, que ainda vai estar em obra, nós vamos chegar ao final de 2024 com a BR-116 praticamente toda ela duplicada. Isso já tem recursos para o ano que vem, estimados na casa de 200 milhões, que seria o que falta. Fora, falando em metade sul, eu poderia dizer também que vai à licitação a segunda ponte do Canal São Gonçalo, né? Está indo, Alberto Pasqualini vai à licitação. Falando em questão do que nos interessa, que potencializa também a nossa região, dia 20 de agosto, vai à licitação a retomada da hidrovia binacional Brasil-Uruguai. São 80 milhões que envolve desde dragagem até sinalização. Acreditamos também o lote 4 junto ao Porto de Rio Grande, que é uma espera de longa data, que é um investimento também elevado. Enfim, estou fazendo algumas referências de temas aqui que me parecem relevantes para a metade sul, que durante muito tempo tinha ficado esquecido, recebeu investimentos significativos e depois deu uma parada. Para que você tenha ideia, eu estava falando da 290. Sim. A 290, esse ano, ela terá 10 vezes... neste ano, ela vai receber o investimento que ela recebeu em 9 anos. Entende? Então, isso, eu estou dando uma proporção. Somente esse ano, a BR-290 estará recebendo todo o valor que recebeu durante 9 anos. Então, isso é significativo. Bom, e à frente da indústria naval? À frente nós temos uma participação muito forte do parlamento, representado aí de praticamente uns 12 estados nacionais que têm estaleiros, né? Mas dentro dessa frente não envolve só aquela beira de cais, né? Onde tu tem estaleiro, envolve também toda a indústria pesada, né? Indústria fornecedora de bens, envolvendo também a BIMAC, e estamos aí com a participação da Federação Única dos Petroleiros, do Sinaval, Sindicato da Indústria Naval. A Marinha do Brasil vê como estratégica essa frente, por conta de que ela vai tratar de todos os temas relacionados às legislações desse segmento, desse setor. E ontem, por exemplo, estava falando em Arambaré, e ontem estava sendo feita uma retrospectiva do que a Lagoa dos Patos representava, as hidrovias representavam para o nosso estado no passado. Tanto o governo Tarso quanto o governo Sartori e o governo Leite falam na questão da hidrovia como um modal importante de desenvolvimento para o nosso estado. Nós estamos com uma oportunidade que eu julgo extraordinária. Uma pela retomada da hidrovia da Lagoa Mirim, que não é só do Uruguai a Rio Grande. Da Lagoa Mirim nós vamos até Estrela e para dentro, por toda a bacia hídrica que nós temos aqui, com várias alternativas. E nós precisamos retomar essas questões. Por exemplo, nós temos ali as eclusas que ainda existem nos rios, elas datam de 50 anos. Né? E é um modal que serve, sim, para escoamento de produção, com custos menores, ou seja, tu pode criar uma alternativa a mais de mobilidade, mas, para além disso, tu gera emprego
na metalmecânica, tu gera emprego na condição de fluviários, tu podes fazer uma alternativa de fusão entre rodovia, ferrovia e hidrovia. E ontem, em Arambaré, eu ainda escutava um senhor fazendo uma declamação, resgatando a história e mencionando os terminais portuários que tinham, os estaleiros que tinham em Arambaré e as operadoras que utilizavam a lagoa. Então, o setor naval ele já está voltando com força, já existe uma política forte. Participei na semana retrasada, no Rio de Janeiro, a convite do presidente da Petrobras, de uma reunião com todo o setor de óleo e gás do país, e a fala era única. Depois de 2016, nós não havíamos nos encontrado. E, ao mesmo tempo, o presidente da Petrobras fazia um chamamento. A Petrobras vai investir em equipamentos, né, ao em torno de 135 bilhões nos próximos 5 anos. A indústria nacional tem condições de estar junto conosco nessa caminhada, gerando emprego, renda, impostos no país, agregando tecnologia, ciência nacional no país, ou nós vamos precisar continuar exportando muito emprego, muita renda para os países asiáticos. Nós temos que seguir o modelo, por exemplo, eu digo, da Noruega, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, enfim, outros tantos que entenderam, os próprios países asiáticos entenderam que essa indústria ela é potente para gerar riqueza para o próprio país e não exportar riqueza. Então, quando a gente fala na agricultura, que é potente no nosso país, né, eu diria que é puxador, digamos, da economia. A gente fala da agricultura. Se nós formos ver uma boa parte dos estados brasileiros que têm produção agrícola, muito dessa produção ela escoa através dos rios, né? Então, falo, por exemplo, da bacia amazônica, falo também da região do Pantanal e outras regiões, centro-oeste, que escoam, e esse escoamento se dá através do quê? De chatas, batelões, tem empurradores, tem toda uma estrutura por trás disso que pode gerar, que tem a ver com o setor naval. Eu falava com o dono de uma indústria lá de criação de navios, de embarcações, de empurradores lá em Manaus, e ele dizendo o movimento que ele tem em termos de produção é investimento na casa de 1,6 bilhões de reais ano. Isso gera emprego, gera renda, e em vez de estar importando, está criando dentro da indústria nacional. E vamos dizer mais, a indústria nacional já teve participação na casa de 22% do produto interno bruto brasileiro. Hoje está na casa de 10, 11, 12%. Ou seja, caiu muito, nós precisamos retomar com isso. E aí, para isso, também entra um outro tema, que saiu ontem, ou anteontem, a decisão do Copom de preservar os 13,75%. Isso a gente precisa reverter. Nós precisamos reduzir essa taxa de juros, porque essa taxa de juros ela faz com que muitos daqueles que detêm o capital, eles deixem de investir na produção para botar numa renda fixa dentro da ciranda, digamos, do mercado financeiro, porque te garante uma taxa de 13,75%. Para que o ouvinte entenda do que eu estou falando, o Brasil tem hoje uma inflação que está sendo estimada, projetada, no máximo a 4% no ano. No máximo a 4%. Nós estamos com uma taxa de juros de 13,75%, desde que, quando a inflação no país estava na casa de 10%, 11%. Né? O Brasil tem a primeira taxa de juros no mundo, e o segundo colocado, se eu não me engano, é o México, com metade da taxa de juros brasileira e com a inflação similar, maior do que a do Brasil, inclusive. Então, e por que isso tem a ver? Tem a ver porque essa taxa de juros, em vez do governo federal, por exemplo, estar investindo em infraestrutura, investindo em políticas de saúde, políticas de educação e outras, ele está investindo está pagando taxa de juros da dívida pública. Só para encerrar esse tema,
para que o ouvinte tenha informação. 600 bilhões de reais, aliás, 610 bilhões de reais foram pagos somente nesses 12 últimos meses a título de taxa de juros para a questão de pagamento de dívida pública. É 7 vezes mais do que se investe em Bolsa Família, que retorna para a economia. É 1,8 vezes mais do que tudo que se soma no investimento do custeio de servidores públicos municipais, estaduais e federais. Então, porque a máquina pública é pesada. Não, está pesado demais é o que está se pagando para os bancos para ficar um dinheiro de especulação. Então, por que eu vou investir na indústria com risco se eu posso especular lá no banco com uma taxa fixa que eu sei que não vou perder, só vou ganhar? E ganhar mais do que qualquer outro lugar. Então, tem muita coisa, Eduardo, que a gente pode compartilhar nessa experiência. Tá certo. Bom, 9h39, a gente está conversando com o deputado federal Alexandre Lindenmeyer, ele que está acompanhado aqui nesse nosso bate-papo com a vereadora Marivone, né, e também o ex-vereador Alcindo Mendes, né, que está por aqui também no nosso estúdio. Bom, deputado, o Otávio Moraes, que é atual presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida e também vice-presidente da FEComércio RS, vice-presidente do Cindy Lojas Costa Doce, está mandando um grande abraço à vereadora Marivone, ao Marco Longaray, ao Alcindo e ao deputado Alexandre, e já agradece a agenda da tarde no hospital hoje, né, para tratar assuntos referentes ao nosso hospital. Nós queremos, ao longo dessa caminhada, o deputado Henrique Fontana sempre foi muito parceiro, muito próximo de Camaquã, né, das pautas trazidas de Camaquã. E não será diferente. Então, essa visita ao hospital é no sentido que a gente possa conhecer qual é o planejamento estratégico, o que está se pensando em termos de manutenção desse hospital, pela importância que tem, né, sabendo que todos os hospitais do Rio Grande do Sul, principalmente os filantrópicos, sofreram um impacto violento num período determinado no governo Sartori, onde os repasses eram feitos de forma nada regular, né, e que geraram problemas, mas queremos conhecer a realidade do hospital e estar nos próximos, não somente através de emendas parlamentares, mas também dentro daquilo que nós já estamos fazendo com outros hospitais, fazendo o diálogo com o Ministério da Saúde, para que o Ministério, por vezes, nos auxilie em enxergar a realidade de cada hospital e enxergar, aqui vocês podem ter uma receita nova, aqui vocês podem agregar algum valor que, porventura, esteja passando ao lado. Aqui, de repente, em situações de credenciamento de leitos, como foi feito já em outros hospitais, enfim, estou querendo conversar com a direção do hospital para me inteirar cada vez mais da sua pauta e poder, dentro do espaço que eu estou ocupando hoje, ser útil para o hospital. Muito bem. Bom, nosso tempo é curto, né? Quero agradecer também a presença aqui da vereadora Marivone, né, e também do Alcindo, mas a gente tem outros convidados, o programa é até às 10, né? Então, convido para que quando estiver na região, que apareça aqui na nossa emissão. Te agradeço, Eduardo, mais uma vez pela oportunidade. Só queria, para encerrar, compartilhar com a comunidade que nós, por emenda parlamentar, com a participação direta do deputado Henrique Fontana, se disponibilizou R$350 mil para compra de equipamentos para Aspro Leite, para Coopertraf também, e para a Associação de Produtores da Conflax, né? Então, são R$350 mil e mais R$150 mil que a gente já vai conversando com o hospital, está indo para o hospital, e 300 mil para a cobertura da quadra da Escola Santo Antônio. Eu acho que isso é importante compartilhar e, mais uma vez, dizer que fico muito feliz em ter a oportunidade de estar aqui contigo, com o Longaray, também com o Alcindo, com a Marivone, e especialmente, com toda a comunidade, reiterando, eu já disse agora para a Marivone, antes de ir para Dom Feliciano, eu quero dar uma passada ali no Jorge para dar um abraço, né? Que pela questão, pode parecer,
pode parecer meio simplório, mas eu dou muito valor a essa questão da raiz, né? E como a avó Cici, Elísia Schaldauer, casal bom, né? Schaldauer, família daqui, eu vou lá dar um abraço no meu parente também. Então, muito obrigado, um abraço a toda a comunidade de Camaquã e todos aqueles que ouvem a Clipe, e parabéns pelo trabalho que tu executa aqui. Obrigado. Deputado federal Alexandre Lindenmeyer participando aqui do nosso programa. Rápido intervalo e já voltamos.